Para você, quais são as suas maiores influências na música cristã? E que recursos e autores ou referências você recomendaria para pessoas que querem aprofundar o seu conhecimento a fim de promover cânticos congregacionais na igreja local? Boa. Bom, minhas maiores referências: Guilherme Kerr, Nelson Bumilcar, Jorge Heder, Jorge Camargo, Stênio Marcius, embora não seja exatamente música congregacional que ele faz, mas ele é uma inspiração, né? A poesia dele, o próprio Edilson, o João. Mais recentemente eu gosto muito do Paulo Nazaré, especialmente das composições da Comunidade da Vila, que tem a proposta de ser congregacional, né? Ele tem as composições intimistas, né? Assim, devocionais, digamos assim, que são belíssimas, mas as congregacionais dele são riquíssimas, super adequadas para o canto congregacional. Acho que essas talvez sejam as maiores influências. Carlinhos Veiga, né? O Paulo César, do Grupo Logos. É um pessoal que ali na minha juventude e adolescência, quando eu fui sendo moldado e formado, eram os caras que produziam, né? E foram meio que os bandeirantes da música cristã, né? Então foram os caras, os pioneiros aí, né? Estava conversando com o Guilherme outro dia. O Guilherme, eu convivi dentro da casa do Guilherme, né? Na juventude que estava junto com o filho dele. Meus pais eram da mesma igreja da Sandra. Sim. Então a gente conviveu bastante tempo e eu pude ser influenciado de perto, não só de longe pelas canções, né? Aí quando eles foram para os Estados Unidos a gente ficou mais distante um pouco. E agora ele tem vindo mais para cá. Então... E ele estava contando um pouquinho do movimento de Jesus, do Jesus Movement, né? Sei. Tem até um filme que vale a pena ser assistido, né? Que conta a história do começo da gênese da música cristã contemporânea, que foi o que o Jaime Kemp trouxe para o Brasil ao implementar os Vencedores por Cristo, né? Que era uma reprodução. Ele estava vivendo aquilo na Califórnia, veio. E o Guilherme, eu tinha acabado de assistir o filme, o Guilherme estava contando como era, que o Jaime estava vindo dessa efervescência lá. Riquíssimo. E aí, os Vencedores, na verdade, são um movimento de Jesus aqui. Porque aí ele, mais o Guilherme, junto com o Nelson ali, começaram a descobrir os compositores, compor as próprias canções na língua nacional e trouxe para o contexto da igreja, gerando um monte de efeitos colaterais, mas... esses caras são os bandeirantes, são os caras que me influenciaram e me influenciam até hoje. Legal. E tem recurso. Cara, cante as escrituras. Todo mundo que lida com música no contexto da igreja precisa acompanhar o cante as escrituras. Tá? É um pessoal super responsável, conteúdo sensacional em termos musicais e teológicos e ferramentas, instrumentos. Renato Marinoni, que é um pastor, músico e pesquisador na área da música. Então ele e a esposa dele presidem o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, que promove bastante coisa. E o Renato Marinoni, inclusive, é o âncora do Hashtag Adoração, que é um podcast que ele faz em parceria com a Rádio Transmundial. Fecha em mim! Você que lida com música no contexto da igreja, maratone o Hashtag Adoração. Cara, é só conteúdo bom, que provoca reflexão na gente, que traz esse tipo de conversa aqui, com convidados, enfim. Então acho que já dei 3 aqui, boas referências aí. Maravilha. E vamos lá. A gente falou um pouquinho da próxima geração. Como é que você vê a próxima geração de músicos e líderes de louvor? E que conselho você daria para ministros e líderes de músicas nas igrejas? O conselho que eu daria para quem serve nesta área é o conselho de se aproximar de Deus, de cultivar relacionamento com Deus. Eu não gosto muito da expressão liderar adoração, mas eu vou usar aqui intencionalmente. Ninguém vai motivar, inspirar a igreja a adorar
se não for um adorador. Então, o cultivo da vida com Deus é premissa. Conviva com as Escrituras. Traz a Bíblia para perto, pro dia a dia. Isso vai moldando o jeito como a gente percebe a vida e conduz o serviço cristão. Então são, acho que, duas. O resto é secundário. Legal. Complementando, eu acho que assim, permitir viver e as pessoas verem você vivendo fora do palco, ali no ambiente da igreja. Eu sinto falta de muitas vezes olhar para os músicos, eles descem do palco e somem da igreja, mas eles permitirem viver as experiências fora ali do palco, no meio da igreja, na comunidade, fazendo, talvez não fazendo coisas que eles não tenham dons para fazer, mas permitir-se conviver ali no meio da igreja, né? Para que na hora que ele suba no palco, a igreja olhe para ele, para levar a igreja à adoração, a gente possa olhar para eles e falar assim, ali está um verdadeiro servo de Deus. Né? Acho que isso é muito importante também. Né? Na verdade, a igreja não precisa de músicos. Não. Acho que de alguma forma, essa categoria de servo foi elevada a uma posição maior do que a dos demais. Por quê? Observa que as listas, que se não me engano são 3 do apóstolo Paulo falando sobre dons, ele não menciona nada relacionado à música. Então, por que a gente gourmetizou esta atividade? E não são levitas. Não são. Não dá nem para levitar. Então, o cara que serve no contexto da igreja, ele é o membro da igreja. Exatamente, como todos os demais. Precisa ser. Se não for, tá errado. Se ele acha que não é, tá errado. Precisa ser. E aí, às vezes a igreja, acho que essa cultura da comparação, olha só, como é que é lá, precisamos fazer aqui também, né? Porque hoje está todo mundo filmando o tempo todo. Exato. Então a igreja quer fazer igual a outra lá. Tá? Aí abre mão de princípios para de repente ter um músico que nem crente muitas vezes. Né? Então está fazendo o que ali? Então, é claro, não estou dizendo que o cara tem que estar... Todo mundo é pecador, nós somos pecadores e lidamos com isso, né? Não precisa, senão a gente acaba estimulando a hipocrisia, né? O cara esconder para não deixar de estar ali. Todo mundo é pecador, todo mundo erra, né? Então a gente tem que estar ali na honestidade. Poxa, eu sou um pecador e na integridade, né? E careço da graça de Deus. Então aqui junto, né? Convivendo como irmãos. Então pro culto acontecer não precisa de música, não precisa abrir mão de nenhum tipo de princípio para ter um músico lá para o culto ser melhor. Não é assim que... Não é por aí que a banda toca, né? E às vezes Deus dá umas experiências pra gente interessantes, quando acaba a luz da igreja. Exato. Para mostrar que você não precisa de som, você não precisa de músico, você não precisa de instrumento. Né? Exato. Que aí quando a igreja canta até mais bonito. Exatamente. Uma vez eu fui... Às vezes eu faço isso, né? Mas recentemente fui numa igreja, né? A gente tá com a palavra em canto. Eu queria chamar o grupo de louvor para ficar em pé, né? Aí ficou um em pé ali, outro ali. Eu queria convidar o grupo de louvor a ficar em pé. Aí um outro começou a entender, eu fiz assim, queria convidar o grupo de louvor a ficar em pé. Grupo de louvor somos todos. Exatamente. Somos, né, quem toca aqui na frente. Nossa, a igreja é o grupo de louvor. Os outros que estão ali são facilitadores. Às vezes são dificultadores, né? E aí é outro podcast, mas o grupo de louvor está ali. Então não precisa. Se tiver um cara ali para conduzir, se tiver alguém começar a cantar e vai conduzir de maneira orgânica, vai acontecer. Exatamente. Uma última pergunta antes de um bate-pronto.